Olá a todas as pessoas. Vamos então dar início a mais um módulo do curso de Arqueologia Amazônica. E neste módulo nós vamos tratar sobre a trajetória da legislação e da proteção do patrimônio arqueológico no Brasil. O meu nome é Fabiana Comerlato, sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, então vou falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a preservação dos sítios arqueológicos para vocês. Um primeiro momento, a gente vai precisar definir o que é patrimônio arqueológico. E eu trago para vocês aqui uma definição da Carta de Lausanne. Ela foi escrita em 1990, num encontro que teve na Suíça. E aí vamos ler esse trechinho que define o que é patrimônio arqueológico. Compreende a porção do patrimônio material para a qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos primários. Engloba todos os vestígios da existência humana e interessa todos os lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando quais sejam elas, estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na superfície e no subsolo ou sob as águas, assim como material a elas associados. Então vejam que é um conceito bem assim, que engloba, né? Tanto patrimônio subaquático como patrimônio em terra, não faz distinção de tipos de vestígio, ou seja, todos os vestígios são extremamente importantes para contar a história do ser humano na Terra, né? Então, desde vestígios pré-coloniais a vestígios históricos de todas as culturas e de todas as atividades humanas. E aí a gente vai ver um pouquinho como o Brasil cuidou e trabalhou com a proteção do seu patrimônio. Primeiro a gente tem que ressaltar que a arqueologia ela é uma ciência muito recente no Brasil, né? Então, de certa forma, também essa preocupação ela não é muito antiga. A gente pode falar que já em meados do século XIX, com o surgimento de importantes museus no Brasil, começa a ter a preocupação de guarda de coleções arqueológicas. Muitas vezes esses arqueólogos, né, a maioria eram homens e estrangeiros, passam a formar coleções arqueológicas, e aí eu destaco alguns museus no Brasil, o Museu Paulista, o Museu Nacional, como o primeiro museu no território brasileiro, o Museu Paranaense e o Museu Paraense Emílio Gueldi, que é a principal instituição científica no âmbito da arqueologia no território da Amazônia, que tem essa trajetória muito grande, que começa lá em meados do século XIX e permanece até hoje a importância desse museu como centro, polo de pesquisa arqueológica, né? E também de guarda, conservação e extroversão do patrimônio arqueológico da Amazônia, né? Então, aí a gente tem esse momento, né, de importância dos museus, mas não tem ainda legislação que proteja os sítios arqueológicos, os locais de evidência humana no passado. E aí é muito importante a criação de um órgão no Estado Novo chamado ISFAM, que seria o nosso atual IFAM. O IFAM ele muda de sigla, de nome em alguns momentos da história do Brasil República, mas o primeiro nome dele é Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa instituição ela foi criada na era Vargas, naquele período especificamente no ano de 1937, tá? E esse órgão, ele surge de uma preocupação de intelectuais da época de proteger a nossa história colonial, a nossa arquitetura, as obras de arte, né? Então havia um interesse, essa volta ao passado colonial, num intuito de proteger, num primeiro momento,
essa arquitetura de pedra de cal, edificações importantes da arquitetura civil, religiosa e política, né, do Brasil. Mas um ponto que eu vou destacar nesse momento, que é muito importante e que foi precursor até para a América Latina, foi a criação do Decreto-Lei 25, que institui o tombamento, a lei de tombamento. Então é muito importante porque a partir daí a gente vai perceber que imóveis, de um ponto de vista individual, e também áreas, grandes áreas como centros históricos, passam a receber essa proteção, essa tutela do Estado, né, garantindo a preservação e integridade da sua estrutura física, né, das suas características originais. Então, é muito importante o Decreto-Lei 25. Só que para a arqueologia, foi uma legislação que não se adequou muito bem. Por quê? Porque o Decreto-Lei 25, ele tem como objetivo a preservação do bem cultural, né? E limita um pouco a questão de intervenções nesse bem. E justamente a arqueologia, ela faz escavações. Então não era um instrumento muito adequado e não foi muito usado para os sítios arqueológicos. Nós temos alguns sítios arqueológicos do Brasil tombados, mas a gente deve observar que esse tombamento, ele restringe um pouco mais as pesquisas arqueológicas, né? Porque o objetivo dele é a preservação, a integridade daquele sítio. E aí a gente tem um outro momento no Brasil muito importante, no Brasil contemporâneo, que são os anos 40, 50 e 60, principalmente os anos final dos anos 50, né? Que começa uma discussão sobre a proteção dos sítios arqueológicos, em especial um tipo de sítio que tem aqui no litoral catarinense, que são os sambaquis, né? E é importante a gente destacar a preocupação de alguns intelectuais e arqueólogos nesse período. E eu vou destacar então a figura do Paulo Duarte, em São Paulo, José Loureiro Fernandes, no Paraná, o Oswaldo Rodrigues Cabral e o Padre Ror, em Santa Catarina, como pessoas importantes, além de Luiz Castro Farias, do Rio de Janeiro. Vejam que essa última pessoa que eu falei, Luiz Castro Farias, o IFAM cria, inclusive, um prêmio, né, de pesquisa arqueológica, né, uma premiação com o nome Luiz Castro Faria. Então, como ele foi uma pessoa que teve importância não só no Rio de Janeiro, mas também toda uma articulação, né, todos esses intelectuais que eu acabei de citar, eles atuavam, de certa maneira, em conjunto, né, para tanto, né, foram responsáveis tanto pela criação, né, junto aos meios políticos, né, de leis estaduais de proteção aos sítios arqueológicos, como criam, né, começam a criar um conjunto aí de pessoas, né, preocupadas com uma lei nacional. E aí a gente tem a Lei 3.924 de 1961, inclusive esse ano. Essa lei faz 60 anos, né, de criação e é a principal lei de arqueologia. É considerada como a principal lei, mesmo passando tanto tempo como 60 anos, até hoje é a lei que garante a proteção aos sítios arqueológicos brasileiros. Então vejam que foi um processo contínuo. Essa lei, ela tem um projeto de lei, o projeto dela é de 1957, então foi uma luta aí de vários anos, né, junto com uma articulação na Câmara dos Deputados federais, né, mobilizando e sensibilizando o cenário, os atores políticos para a importância da preservação do patrimônio arqueológico como um elemento fundamental para a identidade nacional, né? E aí essa lei, ela também tem uma certa interferência
Um pouquinho no cenário internacional, a gente pode citar duas cartas, que é a Carta de Nova Delhi de 1954, que vai falar também sobre a proteção dos sítios arqueológicos do ponto de vista mundial, e depois, em 67, tem as normas de Quito, da Organização dos Estados Americanos, falando da importância da restauração do turismo, né, nos sítios arqueológicos e da valorização desses locais, tá? Então, é um momento muito importante e que nem tudo foi tão fácil assim, né? Vejam que é o engajamento político de alguns intelectuais e depois a implementação da lei é um processo contínuo, né? Com uma série de conflitos, porque a lei, muitas vezes, ela vai chocar, né? Ela vai ir de encontro a interesses econômicos, a especulação imobiliária, né? Ao uso da terra. Então, há toda essa questão importante para a gente considerar, que mesmo com a lei em 61, demora um pouco ainda para ter essa implementação efetiva, né, da legislação. E um outro momento, então, vou dar um pequeno salto, né? Um outro momento é a redemocratização do Brasil, a discussão dessa nova sociedade brasileira e com ela toda uma discussão ambiental. A gente lembra muito da Eco 92, que foi um ápice, né, de uma série de ações, mas antes a gente tem importantes ações, por exemplo, a criação do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e a resolução, que é a primeira resolução desse órgão, que é a resolução número 1, de 23 de janeiro de 1986. Essa legislação, ela vai garantir a necessidade de estudo de impacto ambiental em áreas que vão ser impactadas por obras, grandes empreendimentos. Então, antes é necessário fazer um estudo do bioma, estudo biológico, geológico da área e socioeconômico. E nesse item socioeconômico inclui-se o patrimônio arqueológico. Tá? Então, desde 1986, toda a obra, antes de ser realizada, deve ser feito uma pesquisa arqueológica. Tá? E aí lembrar também a atuação da Sociedade de Arqueologia Brasileira, que surge em 1980 e é uma associação científica, né? E ela tem uma importância muito grande porque também vai trabalhar junto com a sociedade civil, junto com o IPHAN, na preservação dos sítios arqueológicos, né? E, inclusive, vai ter um evento em 2002, mais ou menos por volta disso, em Goiânia, que vai tratar só sobre essa legislação. E a partir daí, a gente vê que se torna uma preocupação de muitos arqueólogos, um maior conhecimento da legislação, né, e uma maior militância na proteção dos sítios arqueológicos também. E o último ponto que eu tenho para destacar aqui é a recente regulamentação da profissão de arqueólogo. Imaginar que a arqueologia não era uma profissão reconhecida pelo Estado brasileiro. E isso passa a ocorrer em 2018, com a Lei 13.653. Então a gente viu como foi importantíssima a criação de uma lei de proteção arqueológica, né, que vai garantir um cadastro nacional de sítios arqueológicos, que vai definir o que é um sítio arqueológico. Lá em 61, hoje a gente tem um outro momento, que é de preocupação do exercício profissional do arqueólogo e das arqueólogas, né? E então, recentemente a gente teve essa conquista, que foi a regulamentação da profissão, através da Lei 13.653 de 2018, né? Onde o Estado brasileiro reconhece quem é o arqueólogo e a arqueóloga e fala
que tipo de titulação, né, quem pode ser considerado arqueólogo e arqueóloga no Brasil, né? E hoje a gente está num momento bastante delicado, né? Que nós devemos pensar e refletir sobre a importância, né, não só desse profissional da arqueologia, mas a importância das leis ambientais, né, que em conjunto com as leis arqueológicas garantem a proteção desse patrimônio arqueológico no Brasil, né? E pensar que você aí de casa, a sociedade civil organizada, cada um de nós tem uma importância fundamental na preservação dos sítios arqueológicos, porque a Constituição brasileira, a nossa Carta Magna de 1988, ela coloca o seguinte, que é dever do Estado, dos municípios e da sociedade civil, ou seja, de cada um de nós. É nosso dever também zelar e proteger o patrimônio arqueológico brasileiro, né? Então, nós também temos responsabilidade nessa luta de preservação, né? É importante eu deixar esse recado final para todos vocês, né? Que muitas vezes a sociedade civil organizada, ela tem enorme influência, né? Ela pressiona o Estado, ou ela vem de encontro ao Estado, né, questionar ou reivindicar a proteção de áreas arqueológicas, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco essa trajetória da preservação do patrimônio arqueológico, e eu deixo uma dica que grande parte da legislação arqueológica e as cartas patrimoniais internacionais estão disponíveis no site do IPHAN. Estão todas lá, vocês podem baixar, estão em PDF, então fica essa dica de leitura. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.